Com vocês, Antônio José, matemática, tá? Então, o que é que nós vamos fazer, trabalhar agora? Nós vamos fazer um resumo teórico de cone, tronco de cone, tranquilo? E na sequência, logicamente, trabalhar questões sobre áreas e volumes de cone, beleza? Bem, então vamos aqui. Cone, tá? Ou cone de revolução. Cone ou reticências. Cone de revolução. Antônio José, cone ou cone de revolução, por quê? Por causa da rotação, tá? Você tem um eixo, olha para cá. Preso a esse eixo, você tem um retângulo, um triângulo retângulo. Você tem um eixo, preso a esse eixo, você tem um triângulo retângulo. Quando esse triângulo retângulo gira em torno dessa hipotenusa, obviamente, você gera aqui um cone. Daí o nome cone ou cone de revolução. Preste bem atenção. Se você parar para observar, quando ele gira em torno desse esse eixo gera o quê? Nada, porque ele gira em torno de si. Mas esse cateto aqui, ele gira numa rotação horizontal de arrasto, criando assim a base do cone, certo? E a hipotenusa, que eu estou chamando de G, ela gera a superfície lateral. Daí ela é chamada de geratriz, tudo bem? Onde você tem geratriz, está aqui o cone propriamente dito, veja bem, está aqui o cone propriamente dito, altura, e aqui eu tenho raio, geratriz. De imediato surge a chamada relação fundamental do cone. Qual a relação fundamental do cone? Geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. De repente você diz, Antônio José, para que serve essa fórmula? Então vamos generalizar. Você está diante de uma equação com 3 variáveis. Se você tem a geratriz e a altura, lhe permite encontrar o raio. Se você, de repente, tem a geratriz e o raio, lhe permite encontrar a altura. E se você tem o raio e a altura, você tem a geratriz. Tudo bem? Agora, veja bem. Nós temos aqui um círculo. Acompanhe, por favor, para que você não flutue. Eu tenho aqui um círculo onde raio mede 13 centímetros, está aqui, e esse ângulo é 40 graus, certo? Veja bem, que figura geométrica é essa? Setor circular. Qual é a fórmula que você utiliza para calcular a área desse setor circular? Bem, você pode fazer uso da fórmula normal, mas você pode aplicar a regra de 3. Como regra de 3, Antônio José? Uma volta completa, 360 graus. Então, o que é que você tem? Em 360 graus, você tem a área toda. Quanto é a área toda de um círculo? Não confunde, tá? Circunferência se mede comprimento. Perímetro, 2πr. Quando eu me referir a círculo, eu estou me referindo à superfície, área. Então, eu digo, qual o comprimento de uma circunferência? 2πr. Mas quando eu me referir a círculo, πr ao quadrado. Então, veja bem, em 360 graus, eu tenho a área toda, que é π 13 ao quadrado, certinho? Para o comprimento de 40 graus, que é o arco, para o comprimento de 40 graus, eu tenho essa área procurada, que é chamada S, área do setor. Essa área aqui. Então, você vai ter, quem é a área do setor? 40 graus, vezes π, 13 ao quadrado, sobre quem? 360. De repente, você questiona, Antônio José, mas por que tu está trabalhando com setor circular se tu está falando de cone? Exatamente para lhe dar alicerce para cá, para que você não venha boiar. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui que a área do setor passa a ser, preste atenção, quem passa a ser a área do setor? 40 graus. O ângulo é obrigado a ser 40 graus? Não, então alfa. Π, que é a constante. Quem é 13? 13 é o raio. Então, π r ao quadrado dividido por 360. Essa é a fórmula da área de um setor circular quando você conhece o ângulo do setor
e o raio. Certinho? Beleza? Ora, só que na nossa situação, nós não vamos utilizar essa fórmula. Decodifica, tio. Vamos lá. Então, está aqui, ó, setor circular. Eu vou utilizar o mesmo raio 13. E o comprimento aqui, eu vou dizer que é 5. Tá? Então, veja bem. Quanto é que mede esse comprimento todo? Esse comprimento todo, 2πr. O raio é 13. Isso vai ser igual à área toda. Não faz parecido com esse, tá? Matemática são modelos. Certinho? Então, não faz parecido. Faz exatamente igual. Então, 2π vezes 13, tu tem a área toda. Π, 13 ao quadrado. Para o comprimento 5, eu vou ter a área de quem? Do setor. Ora, quem vai ser essa área do setor? Essa área do setor fica 5 vezes π, 13 ao quadrado, sobre quem? Sobre 2π vezes 13. Ora, você cancela π com π, 13 com expoente, você tem que a área do setor vai ser quem? Acompanha. 5 vezes 13, 5 vezes 13 sobre 2. Tudo bem? 5 vezes 13 sobre 2. Então, vamos generalizar. Vamos aqui. É obrigado a ser 5? Não. É obrigado a ser 13? Não. Então, eu posso concluir que a área do setor é L, vou chamar isso aqui de L, vezes R, que é o 13, sobre 2. Então, aqui você tem duas fórmulas para a área do setor. Você tem a área de um setor, quando você conhece o ângulo e o raio, e você tem a área do setor quando você conhece o comprimento do arco e o raio. Então, olha só, por favor, acompanhe. Você vai pegar esse cone e cortar. Quando você corta o cone, você tem ele aqui aberto. Tudo bem? Aqui o cone recebendo o corte. Ora, me ajudem. Quanto é que mede daqui para cá? 2πr. Isso aqui é geratriz, isso aqui é geratriz, isso aqui é geratriz. Quando você abre um cone, você está diante de um leque. Tá? Tá aqui, ó, um leque. Certinho? Não esquece, ó, 2πr. Aqui eu tenho geratriz, aqui eu tenho geratriz. Isso aqui constitui a área lateral. Só que o cone, além dessa área lateral, ele tem a área da base, que está aqui, ó, que depois eu volto. Certinho? Então, o cone ele é composto de um setor circular e mais um círculo. Vou tirar esse círculo, acompanhe, por gentileza, e vou fechar. Só para que você acompanhe. Então, o que é que eu tenho? Preste atenção. Relação fundamental, 1. Agora o que interessa. Área da base do cone. O cone tem na base que figura? Um círculo. Então, πr ao quadrado. 2. AL, área lateral. Qual é a área lateral de um cone? A área lateral de um cone é dado por 2πr vezes g. 2πr vezes g. Sobre quanto? Sobre 2. Ó. LR sobre 2. Então, sobre 2. Conclusão, a área lateral do cone é dado por quem? Cancelo. πr g. E aí segue. Vamos lá. Área total do cone. Quem vai ser a área total do cone? Vai ser a área lateral mais duas bases. Então, πr g mais as duas bases, mais a base, πr ao quadrado. Tranquilo? Então, essa área total, tu vai ter πr em evidência, πrg por πr sobra g, πr ao quadrado por πr, você tem aqui r. Isso numa fatoração, obviamente. Então, você vai ter, vamos juntos? Acompanhe. Área da base do cone, πr ao quadrado. Área lateral, πrg.
área total. πr que multiplica G mais R. E, logicamente, quando foi mencionado sobre volume de uma pirâmide, o que é um volume de uma pirâmide? Área da base vezes a altura sobre 3. Então, o que é o volume do cone? Mesma coisa. π r ao quadrado, h sobre 3. Bem, falando exatamente sobre cone, área e volume, é basicamente isso. Onde você tem relação fundamental do cone, área da base do cone, área lateral, área total e volume. Tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade exatamente a esse assunto, tá? Fechando com tronco de cone.